No último editorial, eu falei com vocês sobre a questão do vídeo liberado pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes, que envolvia o Ramagem e o Bolsonaro, e que havia sido dada uma decisão por parte do Alexandre de Moraes que proibia o Ramagem, a matéria foi do Metrópolis, que proibia o Ramagem de contato com Bolsonaro e que isso aí impactava e muito a eleição. Quando a gente analisa esse fato, a gente tem uma visão de que isso, sabe, viola o princípio da livre escolha dos candidatos, viola a paridade de armas, tanto que vem prejudicando tanto a direita no Brasil. Acontece que de lá para cá, para você ver como as coisas são rápidas, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás, a matéria é do Paulo Capelli também. O Supremo Tribunal Federal volta atrás e informa que Bolsonaro e Ramagem podem se comunicar. Alexandre de Moraes proibiu o candidato Alexandre Ramagem, ex-chefe da BIM, de ter contato com investigados no caso da BIM paralela. E no caso aqui, o Bolsonaro não seria alvo dessa proibição. O ministro Alexandre de Moraes proibiu o deputado Alexandre Ramagem de ter contato com investigados no caso da BIM paralela. Inicialmente, havia o entendimento de que a decisão abrangia o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. No entanto, na tarde dessa terça-feira, a informação foi retificada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão proíbe Ramagem e Bolsonaro de manterem contato com os investigados que foram alvo da Operação Última Milha da Polícia Federal, que investiga o uso da BIM para monitoramento ilegal. Então, você vê aqui claramente que foi um recuo por parte do Supremo Tribunal Federal, porque assim, ficou feio. Parece que eles estavam preocupados com a candidatura do Ramagem no Rio de Janeiro. E eles já soltaram pesquisa dizendo que ele nem chance tem. Então, assim, sabe, o que a gente vê de ações do Supremo Tribunal Federal tomando sobre situações que atingem diretamente o pleito eleitoral de 2024, como é o caso do Bolsonaro proibido de falar com Costa Neto, é assustador. E aí a gente encara com mais uma preocupação esse caso do Ramagem. Voltou atrás, fez o que é certo. Esperamos que a justiça tome decisões com essa normalidade, né? E que a opinião pública e que a pressão que é feita consiga ali fazer com que as decisões sejam tomadas com base na lei, né? E não com base na política. Pelo menos é assim. Vamos falar do Trump de novo? Vamos. Temos que falar, porque cada hora chega uma batatinha nova pra gente. A última batatinha não foi a esquerda norte-americana que tentou tirar a vida do Donald Trump. Foi o Irã, foi a esquerda, né? Os radicais do Irã que tentaram tirar a vida do Trump. Matéria do R7, sempre citando a fonte para vocês, Serviço Secreto dos Estados Unidos descobriu o plano do Irã para matar Trump antes do atentado, diz a agência. Pois é, o Serviço Secreto dos Estados Unidos, que mostrou uma competência ímpar, né, nesse caso do Trump, aumentou a proteção para o candidato do Partido Republicano à presidência do país, Donald Trump, nas últimas semanas. Isso que ele estava com aumento, né, de defesa, né, e ainda aconteceu isso com ele. Nas últimas semanas, após tomar conhecimento de um suposto plano do Irã para assassinar o postulante à Casa Branca. Então, peraí. Há algumas semanas eles descobriram que o Irã queria matar o Donald Trump, reforçaram a segurança do Donald Trump, e isso que aconteceu foi com a segurança reforçada? Mas peraí, é estranho isso. Dá uma olhada nessa matéria da Revista Oeste. O atirador foi visto 2 vezes por policiais minutos antes de ataque contra Donald Trump. Então, a segurança estava reforçada, porque o Irã ia tentar matar o Donald Trump, e mesmo assim os policiais falharam daquela forma. A cada dia que passa, fica mais clara a linha do tempo das falhas que permitiram que um homem de 20 anos, armado, sem treinamento militar, escalhasse um telhado lotado de policiais
em plena luz do dia e quase matasse o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o jornal americano The New York Post, o atirador Thomas Matthew foi visto pelo menos 2 vezes pelos policiais, 26 minutos antes de disparar contra o republicano, em um comício da Pensilvânia no último sábado. 26 minutos antes, os policiais viram o assassino lá, o cara do atentado, e não agiram. A unidade de serviços de emergência do comando de Beaver, que viajou do subúrbio vizinho de Pittsburgh para o comício de Trump em Buller, chegou a ver Cooks no telhado, tirou uma foto dele e relatou o fato por volta das 7h45, informou a rede de notícias WPXI. Vocês têm noção? 26 minutos, alguém avisou que tinha um atirador no telhado. 2 minutos e pouquinho, o pessoal filmando e avisou os policiais. Um policial lá tentou subir, o atirador mirou o rifle no policial, o policial caiu. Havia um plano do Irã para matar o Donald Trump. O serviço secreto de inteligência sabia. Para fazer a defesa do Trump, deixou um garoto de 20 anos, um homem de 20 anos, sem treinamento militar, deitar e rolar em cima do serviço secreto e atirar na orelha do Trump? Tá, vocês querem mesmo que a gente acredite, em sã consciência, que não foi a esquerda e que foi, tinha o serviço do Irã que tentou fazer isso. Gente, cada dia que passa, cada hora que passa, essa coisa tá mais estranha. E aí, se você pegar essa matéria do Metrópolis que eu vou trazer agora para você, você vai ver que a esquerda, né, do Brasil também, está entrando em pânico. Pânico. A esquerda do mundo, que é o fim do Donald Trump. O Lula já foi orientado pelos seus aliados a não comentar sobre o caso do Trump. Você acha que ele consegue manter o biquinho fechado? Não, não consegue. Lula diz que Trump vai tentar tirar proveito de atentados em eleições. Olha só que moral o Lula tem para falar qualquer coisa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar sobre o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista à TV Record nesta sexta-feira, o chefe do executivo afirmou que o candidato à Casa Branca vai tentar tirar proveito do episódio. É muito difícil você não sensibilizar uma parcela da sociedade quando é agredido, quando é morto. Aí o teu herdeiro ganha, porque isso comove a sociedade. É importante lembrar que o ser humano normal é mais emoção do que a razão. Então ele fica emocionado, deprimido e diz: vou votar no coitadinho, avaliou o presidente. Eu, sinceramente, acho que Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido, aquilo, se fosse encomendado, não sairia melhor. Mas, de qualquer forma, ele vai explorar isso e cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pela qual ele possa ter votos, completou o Lula. Ainda durante a conversa, Lula disse que quer, abre aspas, pregar civilidade na política. E aí, é isso que o Lula não conseguiu manter o seu, vamos dizer assim, a sua imparcialidade, né? Foi atacar o Donald Trump e deixa o Lula atacar, deixa criticar. Eu tenho a mesma visão que essa matéria do Pleno News aqui. A mesma visão. Com Trump eleito, Estados Unidos deve pressionar para reverter a inelegibilidade de Bolsonaro no Brasil. E eu estou vendo, né, que isso pode acontecer, tá? A estratégia de Trump, de acordo com os aliados de Bolsonaro, incluiria uma pressão pública sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O objetivo seria externar claramente a defesa da tese de que o ex-presidente brasileiro é um perseguido político. Sabe,
É exatamente isso que eu tenho de visão que vai acontecer, tá? Vai ter uma pressão por parte do Trump, isso é fato, tá? O Trump está sendo um perseguido político lá nos Estados Unidos, tem uma identidade com o que está acontecendo aqui com o Bolsonaro. Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes que o Brasil tem uma semelhança eleitoral gigantesca com os Estados Unidos. A direita ganha lá, ganha aqui. O Trump perde lá, o Bolsonaro perde aqui. Uma perseguição, sabe, agressiva contra o Trump lá, contra o Bolsonaro aqui. O Capitólio lá, o 8 de janeiro aqui. Então, assim, tem uma sequência de semelhanças gigantescas. Só que o Bolsonaro está inelegível, mesmo sem crime, e o Trump não está inelegível. Pelo contrário, o Trump vai ganhar. E aqui, se acontecer uma eleição aqui no Brasil também, é difícil da direita não levar essa. Já brinquei com vocês milhares de vezes, o melhor cabo eleitoral da direita é a própria esquerda no poder. E aí vamos falar desse caso aqui, assim, outro absurdo, né? Se tem coisas que a gente trata ultimamente, são absurdos. A Procuradoria-Geral da República denuncia 3 pessoas por calúnia e injúria contra Moraes na Itália. A Procuradoria-Geral da República denunciou o empresário Roberto Mantovani Filho, a esposa dele, Andréia Munarão, e Alex Zanata pelos crimes de calúnia e injúria contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o filho dele, Alexandre Barça de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália, em julho de 2023. Vamos lá. Aconteceu um evento, você deve lembrar do caso do aeroporto, né? E aí, alguns pontos nos chamam a atenção. Vamos falar primeiro dos pontos jurídicos. Como advogado, eu tenho que levantar aqui para vocês. Primeiro, as provas devem ser expostas. Cadê o vídeo do aeroporto que até agora não foi apresentado e que o Toffoli colocou em sigilo? Cadê o vídeo? Segundo, o Alexandre de Moraes é vítima, segundo ele. Está participando da acusação e é aliado dos juízes que vão julgar o caso. Cadê a imparcialidade disso? E terceiro, cadê o foro privilegiado? São 3 cidadãos comuns que, na minha visão, foi uma discussão, não acredito na tese da PGR, nem da Polícia Federal, mas são 3 cidadãos comuns que tiveram uma discussão, ou vamos dizer que caluniaram e injuriaram o Alexandre de Moraes. Devem ser julgados na justiça comum. Eles nunca deveriam estar no Supremo Tribunal Federal. Não existe foro privilegiado para os 3. E aí, por fim, vamos lembrar da falta de segurança jurídica. Vem um delegado e fala, olha, não houve calúnia, houve injúria. De repente, mudam o delegado faz a denúncia por calúnia, que é um crime mais grave, no STF, manda para a Procuradoria-Geral da República, esse delegado que mudou vai para a Europa, ganha ali um benefício de ir para a Europa, e agora a Procuradoria-Geral da República acata a denúncia sobre injúria e calúnia sem os vídeos nem serem apresentados. E vem cá, o único vídeo que a população brasileira viu foi um vídeo onde o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, chama eles, os 3, de bandidos. Então, assim, tem muita lacuna nessa história. O caso agora deles estarem sendo denunciados dá uma impressão de um recado para o resto da população: não abram a boca perto dos ministros, não discutam, eles são os donos do país. Sem sombra de dúvidas, algo muito estranho, algo que não reflete o contexto de uma democracia. A minha visão é que não teve conotação política nenhuma, foi uma discussão, sabe? Uma coisa que insana, porque a discussão era com o filho do Alexandre de Moraes.
Quem em sã consciência sabe quem que é o filho do Alexandre de Moraes? Ninguém. A população brasileira não sabe quem que é o filho dele. Então, assim, pô, é sacanagem, né? Querer que a gente engula essa como se fosse a aplicação da lei, né? Não tem cara de aplicação da lei, não. Bora falar do Lula? Lula diz que não tem obrigação com meta fiscal e estressa o dólar. Mas não seria diferente, né? Como? Horas depois, Fernando Haddad defendeu que os comentários do presidente estão descontextualizados. Opa, deu uma trava-língua aqui. Vamos lá, vamos entender isso? Cada vez que o Lula fala foda-se para a regra fiscal, o dólar sobe. E aí, o Lula ainda teve a cara de pau de usar aquele velho clichê para empresários, né? Ele falou o seguinte: o pobre não come dólar, come comida, né? Não põe dólar na mesa. Meu amigo, quando o dólar sobe, a comida sobe, a inflação sobe. E sabe por que o dólar está subindo? Porque o Lula simplesmente não quer, tá? Olha, observar a regra fiscal. Quer continuar gastando como se não houvesse amanhã. É o governo Lula como ele é. É triste, mas é a realidade do Brasil. É o que está à frente da presidência. Então, assim, é complicado demais, porque quando o dólar sobe, quem sofre é o mais pobre. É fato. Vamos lá, o Leandro Rochel fez uma publicação, eu achei interessante pra caramba, eu vou colocar aqui na tela. Uma IA fez a análise da trajetória da bala com relação ao Donald Trump. Você vai acompanhar aqui comigo, tá? A trajetória da bala. Nesse formato que está a cabeça do Donald Trump, é a trajetória que a bala passaria. Você vai olhar o movimento da cabeça do Donald Trump e o movimento da bala. Acompanha aí. Você vê que ele está falando, de repente ele vira o rosto e a bala passa. Cara, assim, tem gente que não acredita em milagre. Eu vou repetir isso aqui para vocês. Vou carregar de novo a publicação aqui para vocês verem de novo. Tem gente, eu vou deixar rodando aqui na tela enquanto eu falo. Tem gente que não acredita em. Vou tirar o áudio. Tem gente que não acredita em milagre. Mas se isso não é milagre, olha quando ele vira o rosto e como a bala passa. Olha a cabeça dele onde tá. Virou o rosto, a bala passou. E aí, cara, é intervenção divina. Eu não estou falando que, é porque Deus quer que ele ganhe as eleições. Não. Talvez não. Ou talvez sim. Mas eu estou falando que se o cara tá vivo hoje, cara, esse cara pode levantar a mão para o céu, entender que ele nasceu de novo e se entrar na presidência, ou melhor, quando entrar na presidência, fazer pelo país e fazer efetivamente aquilo que tem que ser feito. Última matéria que eu vou colocar com vocês, matéria de conexão política. Governo Lula diz o seguinte: desaprovação segue crescendo e já ultrapassa 62% em Porto Velho, né? A mais nova rodada do Paraná Pesquisas mostra que o governo presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a registrar aumento da taxa de desaprovação. Em Porto Velho, capital de Rondônia, o índice saiu de 60% e cravou 62,5%, 5%, conforme o levantamento desse mês. Já a aprovação de Lula seguiu o caminho oposto na cidade, caindo de 34,6% para 33,7%. É estranho, porque as pesquisas estão dizendo que o Lula está cada vez mais popular. Nada melhorou, nada está melhor. Mas as pesquisas dizem que o Lula está mais popular. Teve uma pesquisa agora que falou que o Lula é o presidente mais amado do mundo e o Bolsonaro o mais odiado. Feita pela galera ali, das federais, o UNB, o ERJ, essa turma. Credibilidade zero, né? Pesquisa deve ter sido feita entre eles ou com as mães deles, só pode, né? Então, assim, é insano. É um governo que tenta levar no tapetão, na narrativa, mas não convence muito, não. Tá bom?
É isso, pessoal. Ó, que o Papai do Céu nos abençoe para que amanhã a gente possa estar aqui logo pela manhã trazendo mais conteúdo para vocês. Combinado? Grande abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.